Aí, pessoal, essa parte final agora, começando agora, a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Pra fechar. 11. Um cone reto com um raio da base medindo 10 centímetros e altura de 12 centímetros será seccionado por um plano paralelo à base, de forma que os sólidos resultantes da secção tenham o mesmo volume. A altura do cone resultante da secção deve, em centímetros, ser quanto? Então, vê. Ele deu que esse cone tem altura, tem raio da base medindo 10, e que a altura dele toda mede 12. Não é assim? Essa altura mede 12. Aí ele quer cortar esse cone paralelamente à base, a fim de quê? A fim de que os sólidos resultantes desse corte tenham o mesmo volume. Então ele vai querer cortar aqui assim, ó, pessoal. Ele vai chegar aqui assim, dar um corte. Aí vai separar em dois sólidos. O de cima vai ser um cone menor e esse de baixo vai ser um tronco de cone. E ele quer que o volume do cone de cima seja igual ao volume do tronco de cone. Então ele quer saber qual deve ser esta altura do corte, ou a altura do conezinho menor após o corte. Levanta a mão quem terminou de entender a pergunta e já sabe como fazer. Tá. Vamos lá. Para resolver esse problema, você vai precisar só utilizar conhecimento sobre semelhança de figuras. Quando você tem um cone, e eu agora posso dizer que pode ser um cone ou uma pirâmide, ou qualquer coisa genérica daquela que a gente vinha chamando de cone genérico. Que se você corta paralelamente à base, o topo vai ser um conezinho menor, semelhante ao original. Então a melhor coisa a fazer para correr menos riscos é fazer um desenho, um rascunhinho aqui, ó, do cone menor e do cone maior. Porque você, pelo menos, fica focado nas figuras que são semelhantes entre si. Porque o cone não é semelhante ao tronco. Um cone é semelhante ao outro cone. Então você tem duas figuras semelhantes, que nem precisariam ser cones. Desde que fossem sólidos semelhantes, você usaria sem preocupação a ideia de que os elementos lineares são proporcionais, as áreas são proporcionais, mas as áreas não são diretamente proporcionais aos elementos lineares, elas são diretamente proporcionais aos quadrados dos elementos lineares, e que os volumes, embora sejam proporcionais entre si, eles não são proporcionais aos elementos lineares, e sim aos cubos dos elementos lineares. Vocês lembram disso? Porque, na verdade, isso eu já vim investindo lá na geometria plana. Quando a gente estudou semelhança, eu já generalizei para figuras tridimensionais. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Esse cone grande tem a altura 12. É ou não? O cone pequeno tem a altura H. O cone pequeno, eu vou dizer que ele tem volume Vzinho. E o cone grande, eu vou dizer que tem volume 2Vzinho.
Porque quando ele me disse que esses dois têm que ter o mesmo volume, Vzinho e Vzinho, aí o volume todo vai ser 2Vzinho. E agora é frieza para escrever aquela relação. O volume do pequeno Vzinho dividido pelo volume do grande 2Vzinho é igual ao cubo de a altura do pequeno dividido pela altura do grande. Porque a razão entre os volumes é o cubo da razão entre dois elementos lineares correspondentes. Inclusive, esse raio da base aqui, não precisava usar para nada. Resolvendo por esse caminho, você não precisa nem saber esse raio da base, porque não importa qual ele seja. Isso. Aí você, se ele quisesse esse raio daqui, aí você ia colocar aqui Rzinho sobre 10. Porque raios são elementos lineares. Se em alguma questão você precisar relacionar os volumes com as áreas, você pode, as áreas não são, a razão entre as áreas não é o quadrado da razão entre os comprimentos, então você pode pegar essa razão e extrair a raiz quadrada dela, pegar essa daqui e extrair a raiz cúbica e igualar. Ou pegar essa razão e elevar ao quadrado, que é para ficar a sexta. Lembra, volume está em metro cúbico, aí a sexta fica metro a sexta. E pegar essa razão entre as áreas e elevar ao cubo, para poder igualar. Mas, minha gente, não adianta decorar isso se não souber quando usar. Você só pode usar tudo isso que eu estou dizendo aqui se os sólidos que você está tratando forem sólidos semelhantes. Se simplesmente são dois cones, mas que não são dois cones semelhantes, nada disso você pode aplicar. Por exemplo, você pode aplicar isso com duas esferas, porque duas esferas sempre são semelhantes. Mas você não pode aplicar isso com dois cilindros sempre, nem com dois cones sempre. Mas sempre que for um cone que você cortou paralelamente à base, aí você pode usar entre o cone pequeno e o cone grande. Porque eles sempre vão ser semelhantes quando esse ângulo aqui for o mesmo. Dois cones que são semelhantes, se você planifica a superfície lateral, dá o mesmo ângulo do setor. Eles têm a mesma abertura, vamos dizer assim. A mesma razão entre raio e geratriz. Que aí eles ficam semelhantes, proporcionais. Mas enfim, aqui vai ficar 1/2 é igual a H sobre 12 ao cubo. Não é assim? Aí eu vou extrair as raízes cúbicas dos dois membros. Aqui vai ficar 1 sobre raiz cúbica de 2. E aqui vai ficar H sobre 12. Não é? E aí quem é H? 12 sobre raiz cúbica de 2. Tem assim a resposta? Não. Ele racionalizou esse denominador. Como é que eu racionalizo esse denominador? Raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica. Se eu colocar vezes a raiz cúbica de 2, eu não vou resolver meu problema. Veja comigo, se eu colocar a raiz cúbica de 2. Se eu fizer isso, quando eu multiplicar a raiz cúbica de 2 por raiz cúbica de 2, vai ficar a raiz cúbica de 4, que não é inteira. Porque a raiz agora é cúbica. Então não resolve a bronca, como resolve quando ela é quadrada. Mas não tem problema. Já que aqui o 2 está à primeira, você bota aqui o 2 ao quadrado, em cima e embaixo. Porque aí quando você fizer raiz cúbica de 2
vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4, vai ficar a raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Então você sempre usa um expoente a fim de complementar para que dê 3, se o índice for 3. Se fosse para racionalizar, vamos lá. Aqui embaixo, raiz quíntupla de 2 ao quadrado, ou de 3 ao quadrado. Aí eu multiplicaria em cima e embaixo pela raiz quíntupla de 3 à terceira. Porque aí 3 ao quadrado vezes 3 à terceira daria 3 à quinta, e a raiz quíntupla de 3 à quinta daria 3. Se for raiz não quadrada, você tem só esse cuidadozinho. Aí pronto, vai ficar que H é igual a 12 raiz cúbica de 4 dividido pela raiz cúbica de 8, que é 2. Então ficou H é igual a 6 vezes a raiz cúbica de 4. Mas eu queria muito, muito que essa expressão aqui, que eu fiquei com ela, essa daqui, antes de racionalizar, fosse óbvia e que a gente conseguisse pensar nela de cabeça. Eu queria, antes de passar para a próxima questão. Vamos raciocinar, depois vocês copiam. Lembra que quando eu pego uma figura e amplio, transformando em outra figura semelhante a ela, para que seja um outro sólido semelhante a ele, nas 3 dimensões, eu multipliquei pelo mesmo fator. Se for Alvino, virá um gigante. Se alguém fosse pegar Alvino e aumentar 10 vezes aqui, 10 vezes aqui, 10 vezes aqui, eu ia ficar um outro Alvino, que se alguém batesse uma foto desse outro Alvino gigante, pegasse essa foto, colocasse no Photoshop e apagasse tudo que está ao redor da paisagem, ninguém ia notar que esse Alvino era gigante. Ia ser o mesmo Alvino, a mesma aparência. Porque como eu teria aumentado nas 3 dimensões de um mesmo fator, eu não sofro deformações. Eu fico com a mesma forma. Vocês concordam? Então é um sólido semelhante àquele. Só que quando os comprimentos foram multiplicados por 10, todos os elementos de área, todas as áreas vão ser multiplicadas por 10 duas vezes. Vezes 10 vezes 10. Elas vão ser multiplicadas por 100. A área da minha pele toda, da pele, se eu pensar como um tapete, vai ser multiplicada por 100. A área da secção do meu fêmur, se eu cortar meu fêmur assim e olhar para a secção femoral, o corte, a área dele vai aumentar 100 vezes. A área da superfície do meu intestino vai aumentar 100 vezes. Todas as áreas vão aumentar 100 vezes, só que os volumes vão aumentar 1000 vezes. Meu estômago desse novo Alvino, desse Alvinão, vai ser 1000 vezes maior. Se eu lancho uma maçã, um brownie desse, eu vou querer, para sentir a mesma saciedade, comer 1000 brownies. Ou um brownie que seja 10 vezes maior nas 3 dimensões, aí ele vai ser 1000 vezes mais volumoso. Vai ser a mesma sensação. Aí vamos voltar para cá, depois eu volto para o gigante. Se eu quero que desse cone para esse, o volume seja reduzido a metade, olha, se o volume vai ser reduzido a metade, o volume vai ter que ficar multiplicado por 1/2. Os comprimentos têm que ser multiplicados por um número
que ao cubo dê 1/2. Porque o que acontece com o volume, o que acontece no sentido de por quanto ele é multiplicado, o que acontece com o volume não é o cubo do que acontece com os comprimentos? Se os comprimentos fazem vezes 10, o que é que o volume faz? Vezes 1000. Se os comprimentos fazem vezes 3, o que é que o volume faz? Vezes 27. E se os comprimentos fazem vezes 2, o que é que acontece com o volume? Vezes 8. Vamos fazer o contrário. Eu digo o volume e vocês dizem o comprimento. Se o volume fez vezes 27, o que é que os comprimentos fizeram? Vezes 3. Se os volumes fizeram vezes 64, o que é que os comprimentos fizeram? Vezes 4, porque é a raiz cúbica de 64. Agora, se o volume fizer vezes 2, se o volume for multiplicado por 2, o comprimento vai ter que ser multiplicado por um número que é ao cubo de 2. Qual é o número que é ao cubo de 2? Raiz cúbica de 2. Então, se o volume é dividido por 2, o comprimento tem que ser dividido por um número cujo cubo de 2. Qual é? Raiz cúbica de 2. Por isso que o 12, que era a altura original, daqui para cá, ela foi multiplicada por 1 sobre a raiz cúbica de 2. Porque esse número elevado ao cubo é que vai dar 1/2, já que daqui para cá o volume foi multiplicado por meio. Se o volume vai ficar 1/2 do que era, o comprimento vai ficar 1 sobre raiz cúbica de 2. Então imagine aqui que seja aquele pirulitozinho chamado depilation, pirulito em forma de cone. Você foi comprar um, perguntou se o seu irmão queria. Aí o seu irmão disse que não queria. Disse, depois que eu comprar, tu vai pedir. Aí disse, não, não quero de jeito nenhum. Então tá bom. Pediu, comprou o seu. Quando você foi tirando o plástico, aí ele diz assim, poxa, deu vontade. Você, pô, desculpa, mas eu perguntei antes, agora eu quero comer ele todo. Maninha. Aí a mãe diz, divida com seu irmão. Aí digamos que a mãe diga, divida com seu irmão e você queira dar uma de esperto. No mau sentido, assim, se bem que você ofereceu antes. Mas, enfim, você decide pegar uma régua e medir a geratriz do cone aqui e pegar exatamente na metade dela. Que, consequentemente, vai ser na metade da altura. Se essa altura for 1, essa toda é 2. Que vale a relação. Você cortou na metade da altura. Aí o que é que você fez? Pegou esse pedacinho de cima e disse, viu que eu cortei na metade, né? Se bem que não é, e você está sendo, ou você não sabe ou está enrolando ele. Mas não faça isso não. Aí a parte de baixo ficou para você, que é um tronco. Certo? Minha pergunta é, se o seu volume for Vzão e o do seu irmão for Vzinho, quanto é Vzão sobre Vzinho? Calma, não. Pensa. Eu vou botar as alternativas. Vou inventar aqui algumas alternativas. Quanto é Vzão sobre Vzinho? 1, 2, 3, 7, 8. Quanto é Vzão sobre Vzinho? O que você comeu é quantas vezes o que o irmão comeu? A, B, C, D ou E? Já? Não. É uma super pegadinha marcar a letra E, mas não é. Olha, você comeu o cone grande não, você comeu só a parte de baixo. Quem tem 8 vezes o volume desse conezinho é o conezão. Mas o conezão é o pirulito todo.
O pirulito todo é 8 vezes o Vzinho. É ou não? Vamos lá, vamos separar. Aqui, você tem o cone pequenininho e tem o cone grande. Não foi o cone grande que você comeu. Se essa altura é 1 e essa altura é 2, se os comprimentos aumentaram vezes 2, o volume vai fazer vezes 8, porque é 2 ao cubo. Mas lembra que você não ficou com o pirulito todo, tá? Se aqui é Vzinho e o todo é 8 Vzinho, se o todo vai ser 8 Vzinho e em cima já é Vzinho, e embaixo vai ser 7 Vzinho. A resposta certa é letra D. E é super perigosa essa. É a típica questão que é melhor não pôr a alternativa 8, porque se puser, quem fizer consciente tem uma probabilidade grande de marcar a letra E. É muito comum cair, porque eu estou me referindo à parte de baixo e não ao todo. Se você fosse fazer mecanicamente, Alvino, você chamou aqui de Vzão, desculpa, você chamou esse de baixo de Vzão. Faça mecanicamente, tá? Aqui vai ser Vzão mais Vzinho, não vai? Se Vzão for só o de baixo, Vzão não é o todo, é só o... Aí o todo vai ser Vzão mais Vzinho. Aí lá vai você bem mecânico, metódico. Vzinho sobre Vzão mais Vzinho igual a 1 sobre 2 ao cubo. A razão entre os volumes é o cubo da razão entre as alturas. Aí você vai fazer Vzinho sobre Vzão mais Vzinho é 1/8. Aí agora, 8 Vzinho é igual a Vzão mais Vzinho. Isso pra cá, 7 Vzinho é igual a Vzão. Vzão sobre Vzinho é 7. Então, mecanicamente, você também chegaria a esse 7. Mas você poderia pensar mentalmente, se esse volume for 1, o todo é 8. Então, de baixo é 7. 7. Mas a chance de cair realmente é grande. Sempre que eu pergunto, muita gente 18. Muita gente 18. Certo? Beleza? Essas questões que envolvem semelhança de sólidos também são muito queridinhas pelo Enem. Não é assim, todo ano tem uma. Não chega a isso. Mas já caíram várias. Já caíram várias. As questões do aprofundando, elas estão realmente aprofundadas. Então, se a meta for Enem, eu sugeriria que, se não fez as questões dos Enems passados, seja prioridade. É muito melhor estar estudando espacial agora com as questões do caderno do Enem, caso não tenha feito, do que fazer as desse caderno. Mas, se já fez as desse caderno, aliás, se já fez as do caderno do Enem, faça essas daqui. Ou me peça a lista do intensivo, que a lista do intensivo tem mais questões de Enem PPL e tal, enfim. Mas acho que não é falta de questão não, é mais fácil ter falta de tempo de fazer todas. Então você vai lá e escolhe o que é que você precisa mais. Bora fazer da página 58 a questão 9. Como é que tá a mente? Tá aberta ainda? Até 7h30, tranquilo? Hã? 8. Gostei, Renata, isso aí. E vocês? Quer dizer que... Aí o cara começa a chantagem. Não, vocês estão de parabéns, já a gente acaba. Uma bola... Fernando? Você já vai, Fernando? Uma bola esférica é composta por 24 faixas iguais, como indica a figura. Tchau, Fernando. A figura não indica as 24 faixas, né?
mas indica que é como se fossem as 24 faixas. É a ideia. São os fusos. Nem todo fuso é feito um fuso horário. Mas quando eu pego uma esfera e divido em meridianos como essa daí, eu obtenho fusos. Cada regiãozinha dessa aqui é chamada de fuso. Fuso esférico. E se você pegar o sólido mesmo que você obtém, que você arranca daí, ele é chamado de cunha esférica. Cunha. Sabendo-se que o volume da bola, o volume total da esfera, é 2.304 pi centímetros cúbicos, então a área da superfície de cada faixa é de... Aí ele quer a área da superfície de cada faixa. Se cada faixa é 1/24 da superfície da esfera, porque a esfera foi dividida em 24 partes, então a área A vai ser 1/24 de 4πr ao quadrado. Lembra que a área da superfície esférica não é πr ao quadrado, é 4πr ao quadrado. Mas falta o R. Se você tiver R ao quadrado, já resolve, mas... Isso não é o volume da esfera toda? Ou é só de uma cunha? Da esfera toda. Então isso é 4/3 de πr ao cubo. Isso é 2.304 pi. Ok. Tuf, tuf. Aí vai ficar assim, R ao cubo é igual a 3 vezes 2.304 sobre 4. Eu estou mais com vontade de fatorar essas coisas aí para ver se vai dar inteirinho o R. Tudo isso aqui já dá 1.728, é? Se fatorar esse 1.728 para calcular a raiz cúbica dele, fica fácil. Dá 12 já o final, é? Posso deixar, né? Então o raio é 12. Se o raio é 12, então a área da superfície de cada fuso é 1/24 de 4 vezes π vezes 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12. Dou-lhe o 24 com o 12 vezes 2, aí fica um 2 aqui. 2 vezes 12, 24 vezes π, 24 π. Então a área é 24 π. É tudo em centímetros, é? Centímetros quadrados. Tem alternativa aí? Ele pediu em centímetros quadrados mesmo. Yes? Oh yes, I'm the great pretender. Eu queria fazer agora, para encerrar, na página 59, a questão 12. Tem vários tipos de cansaço e vários tipos de descanso. Quando a gente tem uma responsabilidade, cumprir com ela dá um certo descanso, que é a sensação do dever cumprido. Embora canse para fazer o que a gente tem que fazer, né? É uma coisa mista. Nesse malabarismo, às vezes eu tenho que deixar uma atividade para daqui a pouco para cuidar de outra, e às vezes essa outra é dormir. Mas é assim, agora ou vai ou piora tudo. Então, querendo ou não, eu tô com aquela responsabilidade, agora eu preciso dormir. É meio que necessidade, assim, às vezes. Aí às vezes eu tenho que ser meio irresponsável, dizer, eu sei que eu tenho coisa para fazer, mas agora não vai dar não.
Agora eu vou ter que descansar. Uma pirâmide quadrangular regular tem 36 centímetros quadrados de área da base. Quando ele fala numa pirâmide quadrangular regular, você imagina uma pirâmide de base quadrada. Mais ou menos assim. Se você quiser, você vai acompanhando aí como é que foi meu desenho. Apesar de que, se você conseguir imaginar e já ir para as contas, é suficiente. Sabendo-se que a altura da pirâmide é 3 raiz de 3 centímetros, assinale a alternativa incorreta. Letra E? Porque tu já fez? Vai. Então vai, vamos começar pela letra E. Ele pede a incorreta. O volume dessa pirâmide é... Como é que eu calculo o volume dessa pirâmide? Então vai ficar 1/3 da área da base que ele já deu, vezes a altura. Tá tudo em centímetros aí, né? Centímetros quadrados, tudo bonitinho, né? Então, vamos ver. É isso mesmo? É, né? 36 raiz de 3. Oxe, Alvino, eu que não fui besta, fui logo para a letra E. Na verdade, sempre que uma questão, cada alternativa é uma conta diferente, feito essa, eu faço da última para a primeira. Eu faço E, D, C, B, A. Não é que é toda vez, mas sempre que eu lembro eu faço isso. Porque ele tende a colocar a resposta aqui para você marcar mais para baixo. Mas às vezes, justo, se eu vou para E e a E vai dar muito trabalho, aí eu vou fazer outras mais rápidas primeiro. Mas vamos fazer o seguinte, vamos calcular os outros elementos dessa pirâmide aí rapidinho para terminar a aula. Certo? A altura eu já tenho, não tenho? A altura está aqui, ó. 3 raiz de 3. Não é? Se a área da base é 36 centímetros quadrados e a base é um quadrado, para esse quadrado ter área 36, quanto mede cada lado dele? 6. Raiz quadrada de 36. 6 e 6, não é? A aresta da base. Então, esse apótema da base aqui, quem sabe me dizer quanto mede? Seria esse daqui. Quanto? 3. Não é? Aí o apótema da pirâmide aqui, a gente poderia calcular como? Vamos chamar de P mesmo, esse apótema da pirâmide. Teorema de Pitágoras. Aí ficaria P é igual a 3 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Bora fazer rapidinho. P ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado. P ao quadrado vai ser 9 mais 18. 18 não. 9 vezes 3, 27. P ao quadrado é 36. P é 6. P é 6. 6 também. P é igual a 6. Aí, bora calcular a área lateral dessa pirâmide. A área lateral vai ser a soma das áreas dessas faces laterais. Cada face lá, dessa daqui, é um triângulo que tem esse lado medindo 6 e essa altura dele aqui, ó, também medindo 6. Embora meu desenho esteja troncho. Aí qual é a área lateral? Não vão ser 4 triângulos desse? 4 vezes a área desse triângulo. Qual é a área desse triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Aí a área lateral vai ser 36 vezes 2. 72 centímetros quadrados.
A área lateral, a soma das áreas das 4 faces laterais. Que ele vai inventar que é uma coisa de um museu feito do Louvre, ou então que é uma barraca de camping, apesar de que eu nunca vi barraca de camping em forma de pirâmide. As barracas de camping, elas têm a forma mais próxima de um prisma triangular, mas às vezes nem é um prisma triangular, porque às vezes ela tem um cortezinho assim, e aí a frente dela fica meio inclinada. Aqui a traseira dela também fica meio inclinada. Às vezes essa aresta lá de cima é menor do que essa daqui de baixo. Não sei, depende do formato. Depende do tipo de barraquinha. Mas se você for investigando a área lateral, a área total, que é o que ele pede, você verifica que a única incorreta mesmo é a letra E. Como ele pediu a incorreta, tá aí. Tá bom? Mais questões nós vamos sugerir, tanto que vocês façam do material, eu filme e faça para vocês, vocês me pedem as que vocês quiserem, eu vou e filmo. Ou vocês fazerem do caderno do Enem, que para quem não fez é prioridade. Vocês podem me pedir também que eu posso gravar questões do caderno do Enem. E aí a gente intensifica as dúvidas nessas semanas aí que antecedem a prova. Intensifica também o descanso. Para estar o foco assim, para estar bem no dia da prova, tá bom? Então, obrigado aí por essa tarde de estudo. Espero que vocês tenham lembrado um monte de coisa que não lembravam, aprendido outras que tenha valido a pena. Agora é estudar e meter bronca. Tchau, pessoal.